Desvendar o processo de aprendizagem humana para corrigir déficits e dificuldades de reter informação. O Giro Perfil dessa semana recebe Hermínia Ribeiro Ramos, que acredita que todas as pessoas são capazes de aprender, cada um a seu modo, do seu jeito, dentro de um ritmo e tempo próprios, porque cada um de nós é sujeito de possibilidades. Giro Perfil começa agora! Bem-vinda, Hermínia! Adorei seu nome! Ai, que bom! Eu também gosto muito dele. Eu acho um nome poderoso, forte, né? Alegre, sonoro, feliz. Combina muito Combina comigo. com você, seu nome é maravilhoso. Hermínia, psicopedagogia. O que é isso? Como é que é essa história de psicopedagogia? Então, psicopedagogia é um campo de atuação, um campo de conhecimento que cuida, que está muito voltada para a compreensão e estudo da aprendizagem humana, dos processos da aprendizagem humana, né? E quando a gente fala de processo, isso é tudo muito complexo, né? Ainda mais que a psicopedagogia, ela leva em conta muitos aspectos objetivos e subjetivos do sujeito. Então, a gente tem que considerar inúmeras variantes. Nós temos que considerar os aspectos cognitivos, sociais, culturais. Então, não é só esse corpo, esse organismo aqui que tem que funcionar bem, né? Porque se eu não enxergo bem, se eu não consigo ouvir bem, é claro que eu não vou aprender bem também. Claro. Então, precisa estar tudo intacto aqui. Mas também eu preciso compreender onde que esse sujeito está inserido, em que contexto social, em que contexto cultural, como é que é a vinculação dele com a aprendizagem, como é que são as relações com as pessoas ao seu entorno. Então, o processo é complexo, né? E a psicopedagogia é um campo muito novo. Ele surgiu no final do século XIX, início do século XX, e chegou aqui no Brasil só na década de 70. Que isso? Então é uma criança ainda. É muito novo, então por isso que a gente nem fala que é uma ciência, porque ela está em construção, né? Então a gente fala que é um campo de conhecimento. E assim, sendo um novo campo de atuação, a psicopedagogia ela é confundida muitas vezes com pedagogia e psicologia. Qual que é a diferença entre elas? Então, Alessandro, isso realmente acontece, porque o próprio nome do nosso campo de atuação é meio confuso. Psicopedagogia. Então, leva muito as pessoas a pensarem que é a junção da pedagogia com a psicologia. E, na realidade, não é. Né? Como eu disse anteriormente, a psicopedagogia ela trabalha com os processos da aprendizagem humana, que é bem distinto dos outros dois campos de atuação. Então, a pedagogia, a psicologia, mais a psicologia educacional, elas estudam a aprendizagem como um fenômeno, algo que é inerente do ser humano. Mas essa aprendizagem ela está voltada muito para um momento específico, para um local específico. Então, por exemplo, a pedagogia ela estuda a aprendizagem humana dentro do espaço da escola, levando-se em conta as didáticas, os métodos de ensino. Psicologia educacional também é a mesma coisa, estuda a aprendizagem como um fenômeno, mas está restrito à escola, à educação. A psicopedagogia não. Ela estuda a aprendizagem como um processo, né? E nesse processo, nesse estudo, são muitas variáveis que estão ali. E ela não está limitada nem a um tempo e nem a um local. Então, isso é que distingue, né, a psicopedagogia desses dois campos de atuação. E assim, existe uma idade para começar a te procurar? É só criança ou adulto também pode ir? Então, a psicopedagogia considera esse processo, porque processo é contínuo, né? Então, ela considera que a gente começa a aprender desde quando a gente nasce. E esse processo só termina quando a gente morre. Ou seja, a gente aprende o tempo todo, todo dia. A vida toda, em todos os lugares onde há pessoas, há aprendizagem. E você aprende com o outro, você aprende com os objetos do conhecimento. Então, não tem idade. A gente atende desde criança até adolescentes, adultos, idosos. E também tem a psicopedagogia institucional, que atende a instituição, as empresas. Sério? Que estão preocupadas também de melhorar essa aprendizagem do grupo, né? As relações entre os grupos, as relações entre as chefias. Então, é um campo de atuação também da psicopedagogia. E hoje em dia, você pode ver, nós estamos imersos numa sociedade que aprende o tempo todo.
Olha o volume de informação, de conhecimento que está aí, né? Então, a gente tem que estar com o nosso processo de aprendizagem, com a nossa consciência do ato de aprender, muito equilibrado, bem desenvolvido, para a gente dar conta dessa, né, dessa aprendizagem toda que nos é demandada hoje em dia. Como é que a psicopedagogia entrou na tua vida? Assim, eu sempre trabalhei na área da educação. E como educadora, como professora, eu tinha uma inquietação muito grande. Porque, assim, eu via aquelas crianças, aqueles adolescentes, sujeitos capazes, criativos, mas não se davam bem na escola, não conseguiam ter êxito, sucesso. Aquilo me incomodava muito. E porque mexia um pouco com a minha prática também. Porque eu me sentia assim, um pouco limitada, até às vezes incompetente, por não conseguir, Sério? por não conseguir ajudar essas crianças, né, esses adolescentes, esses sujeitos ali comigo. Então eu resolvi buscar conhecimento e fui estudar, porque eu adoro estudar. Eu acho que eu vou morrer estudando. E eu fui estudar e eu me matriculei no curso, numa especialização de educação infantil. Porque na época eu trabalhava com os pequenos. Só que naquela época que não conseguiu fechar aquele curso. Não teve número suficiente, porque assim, hoje em dia nós temos cursos adoidado aí, espalhados. Nossa, né? É o que mais está tendo, O que mais tem, universalizou. No passado tentava-se universalizar o ensino fundamental, médio, agora está com o ensino superior. Mas naquela época não era tão fácil você conseguir e as pessoas também não tinham muito essa vontade, esse desejo de investir nessa... De aprender, né? De investir mais na sua formação, principalmente professor, né? Então não conseguiu fechar. Aí eu fui convidada pela instituição a fazer o curso de psicopedagogia, que esse já tinha conseguido o número suficiente de pessoas. E eu fiquei muito indecisa. Eu falei, gente, o que é essa psicopedagogia? Eu nunca vi falar. O que faz, né? O que é isso? O que será que ela faz? Será que ela está voltada para pedagogia, que é a minha área? Será que está voltada para psicologia? Bom, mas eu sou muito curiosa, fui fazer o curso. Fui assistir uma aula lá, inaugural, para ter uma ideia do que seja psicopedagogia. Como diz o ditado, foi amor à primeira vista. Porque a psicopedagogia, ela me deu conta não só de responder aquelas minhas inquietações, as minhas indagações, como também me fez voltar o olhar para mim. Que legal. Para o meu interior, sabe? Que a gente chama de autoconhecimento. Sim. Então, assim, foi um processo muito bonito, sabe? Sofrido. Porque quando a gente volta a olhar pra gente mesmo... A gente põe um monte de defeito. Então. Não é? Ou tem defeito demais, ou tá faltando coisas que fala assim, eu podia ser assim e não sou. Então, porque a gente tá sempre sobre o olhar do outro, né? Cria-se uma cobrança. Isso, então você fica muito preocupado com o outro, o que o outro pensa, o que o outro acha, né? Então foi um processo muito bonito. Eu me encontrei, minha vida mudou. Que legal. Sabe aquela coisa de divisor de águas? Aconteceu comigo ali. Então eu me apaixonei, assim, perdidamente pela psicopedagogia e dali por diante eu comecei a investir em minha formação, né, toda voltada para essa área, para ser uma boa terapeuta da aprendizagem. E como é que é o seu trabalho enquanto psicopedagoga? O meu trabalho, assim como de qualquer outro psicopedagoga, tem que ter uma visão muito voltada para uma visão terapêutica. Porque hoje em dia a gente considera a psicopedagogia como uma terapia aplicada no campo da aprendizagem. Mas essa aprendizagem, essa terapia, não é só de remediar as dificuldades dos problemas que nos são colocados, né? Mas também no sentido de acolher, de dar apoio, de dar suporte para aquele sujeito, para que ele tenha consciência do seu ato de aprender e aprenda cada vez mais e melhor, né? Isso é que é o nosso foco. E como é que a gente sabe qual que é o momento certo de procurar um profissional da sua área? Por exemplo, no meu caso, né, que eu atendo muito essas crianças num espaço clínico, ali, um espaço mais individual, então a gente tem que prestar atenção se o sujeito ou a criança ou adolescente está apresentando alguma dificuldade. Uma dificuldade de leitura, de escrita dentro da escola, de raciocínio ou de socialização, né, porque às vezes o comportamento ali escapa por ali, né, a criança fica agressiva, ou fica inibida, ou fica apática, não quer saber de estudar. Adolescente é isso, né? Fica numa apatia. Ai, meu Deus, ainda mais com pandemia, pelo amor de Deus. Então, é um olhar que a gente tem que ter bem cuidadoso para isso. Vamos procurar um psicopedagogo, vamos ver o que está acontecendo nesse processo dele que está causando um obstáculo, né? E aí a gente faz essa investigação, porque pode ser que seja algo passageiro,
que a gente chama de dificuldade, porque dificuldade é isso, é uma coisa passageira, que você intervém e depois caminha. Ou pode ser também do neurodesenvolvimento, por isso que a gente tem que olhar esse organismo, né? Esse corpo, né? Olhar para dentro o tempo todo. Porque, por exemplo, nós temos transtornos aí de leitura escrita, como a dislexia, né? Que é a dificuldade da leitura escrita. Nós temos aí a disgrafia, que é a dificuldade motor, a descalculia, que é a dificuldade da matemática, e isso não é dificuldade, são transtornos, porque isso é do neurodesenvolvimento, tem a ver com a circuitaria neurológica da criança, né? Então a gente tem que ir investigando. Até achar a causa. Até achar a causa. E paralelo a isso, o que a gente vai fazendo? A gente vai traçando ali, a gente vai trabalhando com uma mediação bem conduzida, né? Bem ética, bem pontual, para que desenvolva, para que acione as potencialidades desse sujeito. Ou seja, sempre vai ter uma solução. Sempre. E assim, todo mundo aprende. A gente tem que descobrir como é que é o processo de cada um e como que a gente pode ajudar. Hermínia, olha só, aqui no programa nós temos um quadro que se chama Bate-Palavra. Eu vou falar uma frase, uma palavra, mas você só pode me responder com uma única palavra. Topa? Pô, vamos lá. Topou, rodou o quadro. Em uma palavra para você, o ser humano é? Possibilidades. A criança em tratamento? Acolhimento. Acolhimento, gostei. E o adulto em tratamento? Confiança. Confiança. A psicopedagogia para você em uma palavra é? Paixão. Ai, que fofo. Escolha uma palavra da sua área que sirva como referência. Aprendizagem. Aprendizagem, gostei. Hermínia, eu quero muito agradecer a sua participação aqui no Giro. Para quem quiser fazer contato com você, onde te acha, qual telefone, qual rede social, conta aí pra gente. O meu contato é o meu celular, que é o WhatsApp, né? Que é 99901-2299, e tem o meu Instagram também, que é Hermínia_psicopedagoga. Maravilha. Pode entrar lá também tem meus contatos e eu estou sempre à disposição. Ah, bacana demais. Bate aqui, minha amiga. Obrigada por topar essa entrevista. Ai, obrigada. Eu que agradeço o convite. Giro Perfil vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Gostou dessa entrevista? Curta, comente e compartilhe. Na semana que vem estarei de volta com outro Giro Perfil cheio de conteúdo para você. Beijo!